O corredor do Hospital da Luz, aqui em Lisboa, parecia esticar-se para sempre. As luzes brancas, frias, o cheiro a desinfetante que te entra nos pulmões e parece gelar tudo por dentro. Eu estava lá, colado a uma cadeira de plástico, com as mãos a tremer tanto que quase podia sentir o ritmo do meu próprio medo. A Sofia, a minha Sofia, se o diagnóstico viesse mal, quem ia cuidar dela? Esta pergunta era um monstro, engolia-me por inteiro. Foi nessa altura que ela apareceu, como se tivesse sido esculpida a partir do granito mais fino de um prédio da Baixa. Um casaco que valeria o meu salário de meses, uma postura impecável, como se estivesse habituada a ter todos os olhos nela. Ana Castro, percebi depois, mas na altura era só a mulher do casaco caro. Sentou-se a uns lugares de distância, perfeitamente imóvel, mas notei os seus nós dos dedos brancos apertados. Não falávamos. Ninguém falava naquele corredor da ala de oncologia. Era um sítio para silêncios pesados. De repente o elevador abriu. E foi como se uma explosão silenciosa tivesse acontecido. Dona Sofia Pereira. Conhecia-a dos jornais. Era uma tubarão no mundo imobiliário, daquelas que te comem ao pequeno almoço e ainda agradecem. Vinha acompanhada do marido, que parecia mais interessado no relógio do que em qualquer outra coisa. Dona Sofia era do conselho de administração da empresa dela, Ana Castro. Percebi de imediato que não era uma simples visita social. Os olhos dela brilhavam com uma malícia que se podia sentir no ar, como o cheiro a ferrugem antes da tempestade. Viu a Ana e aquele sorriso elegante dela transformou-se numa coisa afiada, quase predatória. Ana, minha querida, que fazes por aqui? E tão sozinha? Disse ela, com a voz tão doce que era quase assustadora. Aquela doçura falsa que cobre intenções bem amargas. Onde está o teu marido? Naquele momento, eu não percebi bem, mas vi a mandíbula da Ana contrair-se. Quase imperceptivelmente, mas vi. Havia um pânico ali, por trás de toda aquela pose de executiva imbatível. E eu estava apenas a tentar entender o que se passava, a minha mente já em modo de alerta, habituada a decifrar sons estranhos em motores. Marido, pensei. Esta mulher poderosa não me parecia ter marido nenhum, pelo menos não o tipo de vida que se vê nas revistas. Dona Sofia avançou, os olhos a varrer o corredor, depois voltaram para Ana, como um falcão a farejar a presa. Ah, claro, esqueci-me. Ainda és solteira, não és? Que pena. Deve ser tão difícil passar por algo assim, sem ninguém ao teu lado. As palavras dela eram uma estocada, percebi. Era uma guerra que eu não compreendia, mas sentia o perigo. E Ana parecia estar a encolher-se na cadeira, a sua armadura a mostrar as primeiras fissuras. O que se passou a seguir foi tão rápido que a minha mente levou segundos a processar. Ela moveu-se, deslizou as 3 cadeiras que nos separavam e sentou-se ao meu lado, bem encostada. E sem hesitação a mão dela encontrou a minha. Os dedos entrelaçaram-se como se tivéssemos feito aquilo 1000 vezes. O meu corpo ficou rígido, o cérebro em curto-circuito. Esta mulher, que eu nunca tinha visto na vida, estava a segurar a minha mão e a chamar-me meu marido, na frente de uma senhora que parecia o diabo em pessoa. Olhei para a Ana e, por trás do gelo que os seus olhos projetavam para a Dona Sofia, vi-o. O mesmo terror, o mesmo desespero que me tinha acompanhado a manhã inteira. Um espelho. Eu devia tê-la largado, devia ter dito que ela estava maluca. Mas por quê? Aqueles olhos. Ninguém deveria sentir-se assim, sozinho, assustado. O meu marido está aqui mesmo, Dona Sofia, disse a Ana com um sorriso que podia congelar o fogo. Dona Sofia hesitou. Olhou-me de alto a baixo, do meu casaco um pouco gasto às minhas mãos calosas de mecânico. O desdém era palpável. Nunca o vi em nenhum evento da empresa. Ana nem piscou. Ele prefere ficar longe dos holofotes,
Apoia-me nos bastidores. Nem toda a gente precisa de estar sempre em primeiro plano, Dona Sofia, pois não? O aperto da mão dela intensificou-se um pouco, um pedido silencioso. Eu não sei por que fiz o que fiz. Talvez fosse a sua vulnerabilidade. Talvez porque eu sabia o que era sentir-me sozinho, aterrorizado, e a precisar desesperadamente que alguém estivesse ali. Seja qual fosse a razão, aproximei-me dela e com a outra mão pouso-a delicadamente nas costas dela, um gesto protetor. Tão natural, como se já o tivesse feito centenas de vezes. Os olhos da Dona Sofia estreitaram-se, mas não encontrou uma brecha na nossa armadura. Eu respondi às perguntas dela com uma confiança que nem sabia que tinha. Respostas vagas sobre trabalhar com as mãos, valorizar uma vida tranquila, o tipo de coisas que um homem reservado diria. Até sorri, um sorriso pequeno, cansado, que fez com que eu parecesse exatamente o que a Ana tinha alegado. Um marido que apoiava e não precisava de atenção. Depois de mais algumas perguntas que não deram em nada, Dona Sofia finalmente recuou, lançando-nos um último olhar de desconfiança antes de desaparecer no elevador com o marido. No momento em que as portas se fecharam, a Ana soltou a minha mão. Obrigada, sussurrou ela, a voz quase inaudível. Desculpa, não sei o que me deu. Olhei para ela. Desta vez, olhei mesmo, sem a armadura da sua postura perfeita e das roupas caras. Parecia menor, mais humana. Reconheci a exaustão no seu rosto, porque via-a no espelho todas as manhãs. Estás à espera de resultados também, disse eu. Não era uma pergunta. Ela acenou com a cabeça lentamente. Pela primeira vez em anos, talvez, não se sentiu completamente sozinha. Este estranho, eu, um mecânico com a foto da minha filha e os olhos cansados, tinha acabado de a salvar sem pedir nada em troca. Eu nem sabia o nome dela. Sou a Ana, disse ela baixinho. João, respondi. Sentamo-nos em silêncio. Dois estranhos ligados por uma mentira e um medo partilhado que nenhum de nós conseguia nomear. Lá fora, Lisboa fervilhava de vida. Dentro da ala de oncologia, o relógio na parede avançava para um futuro incerto. Passou-se uma hora, talvez um pouco mais, depois de a Dona Sofia ter ido embora. O tempo no hospital parece sempre mover-se a um ritmo diferente, mais lento, mais pesado, como se cada minuto fosse uma hora e cada hora uma eternidade. A enfermeira chamou os nossos nomes. Fiquei surpreendido. João e Ana. Que coincidência. Afinal, estávamos à espera do mesmo médico. Trocamos um olhar que já não era de estranhos totais, mas de cúmplices numa farsa. Mas sentia-me estranho, as pontas dos dedos ainda formigavam da mão dela na minha. Seguimos-la por um corredor comprido até uma sala de consulta. Lá, o Dr. Manuel, um homem de 40 e poucos anos, com o ar cansado, deu-nos a notícia que nenhum de nós queria ouvir. As biópsias iniciais eram inconclusivas. Ambos precisávamos de mais exames, um PET scan, mais amostras. Tínhamos de voltar dali a 3 dias. Senti o chão a desaparecer debaixo dos meus pés. Mais 3 dias de incerteza. Mais 3 dias a olhar para a Sofia e a perguntar-me se o meu tempo estava a acabar. Agradeci ao médico em voz baixa e saí da sala, a minha mente já a correr por todos os arranjos que teria de fazer. Quem ficaria com a Sofia enquanto eu estivesse no hospital? Como explicaria mais uma ausência no trabalho? As perguntas acumulavam-se no meu peito como pedras. A Ana alcançou-me no estacionamento. O sol da tarde era forte, a refletir nos para-brisas dos carros, e eu tive de semicerrar os olhos contra o brilho. Durante um momento, nenhum de nós falou. Éramos apenas 2 pessoas a caminhar por um labirinto de cimento, a carregar o mesmo peso nos ombros. Chegamos à minha carrinha, uma Ford antiga com ferrugem a rastejar pelas cavas das rodas. A Ana finalmente quebrou o silêncio. Pelos próximos 3 dias, preciso que continues a fingir, pelo menos quando estivermos no hospital. A voz dela era firme,
mas havia uma tensão, uma fissura na sua armadura. A dona Sofia terá gente a vigiar-me. Se descobrir que menti, acabou tudo. A fusão com a empresa de Faro está há semanas de ser fechada. Qualquer sinal de instabilidade pode destruir tudo o que construí. Balancei a cabeça, pegando nas chaves do bolso e olhando para elas como se contivessem alguma resposta. Não pertenço ao teu mundo, senhora Castro. Sou mecânico. Ganho a vida a consertar carros. Seja qual for o jogo que estás a jogar, eu não posso fazer parte. Ela inspirou fundo. Tinha passado a vida a ler as pessoas, a encontrar o que mais desejavam e a usá-lo para fechar negócios. Detestava-se pelo que ia fazer, mas o desespero tinha a sua forma de apagar limites. Pago-te, disse ela. O que precisares. Ou? Hesitou, procurando as palavras certas. Se os teus resultados não correrem bem, posso ajudar-te a encontrar alguém para cuidar da tua filha. Pessoas boas, um lar estável. Tenho recursos. As palavras atingiram-me como um murro no estômago. Eu não pensava noutra coisa há semanas. O que aconteceria a Sofia se eu morresse? Não tinha avós, nem tias ou tios por perto. Ninguém que pudesse intervir e dar-lhe a vida que merecia. E ali estava esta mulher, esta estranha, a oferecer-me a única coisa que eu não podia garantir por mim mesmo. Uma rede de segurança. Fiquei ali em silêncio por um longo momento, as chaves a cravar-se na palma da minha mão. Todo o instinto me dizia para ir embora. Este não era o meu problema. Esta mulher e as suas guerras corporativas não tinham nada a ver comigo. Mas depois pensei na Sofia, na gargalhada dela e nos seus desenhos, e na forma como ela ainda falava com a fotografia da mãe todas as noites antes de dormir. Se houvesse a mínima hipótese de a Ana poder ajudar a protegê-la, como é que eu podia dizer que não? 3 dias, disse finalmente, a voz monótona, resignada. É tudo. Ana acenou. Algo no seu peito aliviou-se apenas uma fração. 3 dias. Momentos como este, esta coisa toda, a Ana, as suas guerras corporativas, o meu fingimento de marido para uma completa estranha, é tudo tão absurdo, não é? Aqui estou eu, João, um simples mecânico de Alcabideste que devia estar a arranjar um motor gripado. E em vez disso, estou metido num esquema de alto nível com uma CEO que vale milhões. Penso no que diria a Emília, a minha Emília. Ela ia dar uma gargalhada tão alta que se ia ouvir no porto. Dizia sempre para eu ter cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Mas os lobos dela eram os vendedores de carros usados, não estas figuras de colarinho branco que operam em escritórios luxuosos na Avenida da Liberdade. Parece que estamos num filme, só que não tem banda sonora e os personagens não são atores. Isto é a minha vida, a minha preocupação com a Sofia. E o que a Ana me ofereceu é tão errado e, no entanto, é a única luz no fim do túnel para a minha filha, se eu não sobreviver. É uma loucura o que o medo nos faz aceitar. O primeiro dia da farsa foi como andar num campo minado. A Ana tinha combinado de nos encontrarmos no Hospital da Luz Lisboa, de manhã para assinar uns papéis de seguro. Ela estava a usar o plano de cobertura familiar dela, o que exigia a assinatura do cônjuge em certos formulários. Apareci de jeans lavados e uma camisa que parecia ter sido passada a ferro pela primeira vez em anos. Senti-me um peixe fora de água no momento em que passei pelas portas automáticas. Sentamo-nos na cafetaria do hospital, depois de toda a papelada, à espera do próximo compromisso da Ana. O silêncio entre nós era estranho, cheio de todas as coisas que não sabíamos um sobre o outro. Eu olhava para a minha chávena de café, rodando-a lentamente nas mãos, enquanto a Ana verificava o telemóvel à procura de e-mails que, sinceramente, pareciam não importar naquele contexto. Fala-me da tua filha, disse a Ana de repente. Não sei por que, perguntou. Talvez só precisasse de algo para quebrar o silêncio.
Talvez estivesse cansada de fingir que não se importava. Levantei os olhos, surpreso. Por um momento pareci pesar se devia ou não responder. Depois, algo na minha expressão suavizou-se e comecei a falar. Falei da obsessão da Sofia por desenhar, de como ela enchia cadernos e mais cadernos com imagens de animais, casas e mundos imaginários. Falei da luz noturna em forma de estrela, sem a qual a Sofia não conseguia dormir, porque ainda tinha medo do escuro. Falei da noite em que a Sofia me perguntou se a mãe a estava a observar das estrelas, e de como eu mal cheguei à casa de banho antes de começar a chorar. A Ana ouviu sem interromper. Ela tinha passado tantos anos rodeada de pessoas que só falavam de dinheiro, poder e estratégia. Tinha se esquecido de como era ouvir alguém falar de algo real, algo que importava. Quando terminei, percebi que sentia inveja. Não das minhas circunstâncias, Deus sabe que não trocaria de lugar comigo, mas do amor simples e avassalador que tinha pela filha. Ela nunca tinha sentido nada parecido na vida dela. Lembro-me de uma vez, a Emília estava grávida da Sofia, e ela tinha este medo terrível de que não seria uma boa mãe. Eu disse-lhe, Emília, tu vais ser a melhor mãe do mundo, porque o amor que sentes por ela já está aqui, dentro de ti, antes mesmo de ela nascer. E era verdade. Ela era uma mãe incrível. Eu às vezes penso que foi essa capacidade dela de amar sem reservas que me fez perceber o que realmente importava, o que eu estava a arriscar com o meu próprio diagnóstico. Ver o olhar da Ana enquanto eu falava da Sofia, parecia que ela estava a tentar, de alguma forma, tocar nessa parte da minha vida que era tão luminosa, tão cheia de propósito. Foi um momento estranho de conexão. O segundo dia foi mais difícil. A dona Sofia Pereira apareceu novamente no hospital, desta vez com a sua assistente. Alegou que estava lá para um check-up de rotina, mas a Ana sabia bem que não. A dona Sofia estava à caça de provas, à procura de qualquer falha na história que a Ana lhe tinha contado. No momento em que nos avistou no átrio, veio direta a nós. Eu via-a aproximar-se e reagi por instinto. Peguei na mão da Ana, entrelaçando os nossos dedos como tinha feito antes. A Ana inclinou-se ligeiramente para mim, o ombro a tocar no meu braço. Parecíamos um casal normal à espera de uma consulta. Confortáveis, familiares. A dona Sofia girava à nossa volta como um tubarão, fazendo perguntas capciosas sobre como nos tínhamos conhecido, onde vivíamos e por que é que eu nunca ia aos eventos da empresa. Eu respondia calmamente, mantendo a história vaga que tínhamos ensaiado, que trabalhava com as mãos, que valorizava a minha privacidade, que apoiava a minha mulher nos bastidores. Depois de 20 minutos de interrogatório, a dona Sofia finalmente desistiu e foi-se embora. Mas o dano estava feito. O próximo compromisso da Ana não era dali a mais 2 horas, e não podíamos arriscar ser vistos separados. Então, caminhamos até um pequeno restaurante a poucas quadras do hospital e sentamo-nos para almoçar como um verdadeiro casal. O restaurante estava tranquilo, meio vazio no intervalo entre o almoço e o jantar. A Ana pediu uma salada que não tocou. Eu pedi uma sandes e comi mecanicamente, a minha mente noutro lugar. Por um tempo, ficamos apenas ali, 2 estranhos a fingir ser algo que não éramos. Então a Ana fez uma pergunta que nos surpreendeu a ambos. Não tens medo de morrer? Pousei a minha sandes. Olhei para ela por um longo momento, os meus olhos cansados e distantes. Aterrorizado, admiti. Mas tenho mais medo da Sofia ficar órfã do que da própria morte. Se eu morrer, ela não tem ninguém. É isso que me tira o sono. Não o cancro, não a dor, apenas a ideia de ela ficar sozinha. A Ana não disse nada. Não conseguia. As minhas palavras tinham aberto algo dentro dela. Uma porta que ela tinha mantido trancada por anos. Percebeu, sentada ali naquele restaurante meio vazio, que não tinha ninguém que sentisse a sua falta se morresse, ninguém que ficasse acordado à noite a preocupar-se com ela. Tinha construído um império, mas tinha-o construído sozinha.
E pela primeira vez na vida, perguntou-se se tinha valido a pena. O terceiro dia chegou mais rápido do que qualquer um de nós esperava. Encontramo-nos no hospital de manhã cedo, ambos mais silenciosos do que o habitual. As brincadeiras e as conversas ligeiras dos dias anteriores tinham se esgotado, substituídas por um silêncio pesado que nenhum de nós conseguia quebrar. Era o dia em que descobriríamos se as nossas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Antes de entrarmos para ver o médico, a Ana virou-se para mim. A sua voz era suave, pouco mais do que um sussurro. Obrigada, João. Aconteça o que acontecer hoje, estes 3 dias foram a primeira vez que não me senti sozinha. Olhei para ela. Queria dizer algo, algo significativo, algo que capturasse tudo o que estava a sentir. Mas as palavras não vinham. Antes que pudesse descobrir o que dizer, a porta da sala de exames abriu-se e uma enfermeira chamou o meu nome. Entrei primeiro. Sentei-me em frente ao Dr. Manuel e ouvi enquanto o médico explicava os resultados do meu PET scan e da biópsia adicional. O tumor no meu pulmão era benigno. Não era cancro, apenas um crescimento que podia ser monitorizado ao longo do tempo. Eu ia ficar bem. O alívio atingiu-me com tanta força que quase caí da cadeira. Pressionei as mãos no rosto e respirei fundo. A tentar requeimar-me. Eu ia viver. Eu ia ver a Sofia crescer. Eu ia estar lá para o primeiro dia de escola, para a sua primeira desilusão amorosa, para a sua formatura. Todos os futuros que eu tinha tido demasiado medo de imaginar, de repente, estenderam-se diante de mim como uma estrada sem fim. Quando saí da sala de exames, a Ana estava à espera. Ela viu a expressão no meu rosto e soube imediatamente. Um pequeno sorriso cruzou os seus lábios, genuíno e caloroso. Boas notícias. Acenei com a cabeça. Ainda não conseguia falar. As emoções ainda eram demasiado cruas, demasiado à flor da pele. Então foi a vez da Ana. Levantou-se, alisou o casaco e entrou na sala de exames com os ombros direitos e o queixo erguido. A porta fechou-se atrás dela e eu esperei. Anna's perspective on her diagnosis. 20 minutos. Pareceu uma eternidade. Sentei-me à frente do Dr. Manuel, a mesa fria a separar-nos, o ar pesado, diferente do alívio que sentira do lado de fora ao ver o rosto do João. Ele estava bem, mas eu senti-me uma fraude sentada ali, com a minha pose de CEO inabalável, a tremer por dentro. Senhora Castro, os resultados confirmam a voz do médico. As palavras saíram, mas pareciam ecoar num túnel, distorcidas, difíceis de agarrar. Maligno. Senti a parede fria do hospital por trás de mim. Fase 1. Pegaram cedo, mas cirurgia, tratamento. O medo que eu tinha suprimido durante semanas explodiu dentro de mim, mas não podia deixar que ele me dominasse. Tinha de manter a fachada, a máscara, a armadura. Ninguém podia ver a Ana Castro desmoronar-se, especialmente não depois de ter vencido a dona Sofia. Eu olhei para o médico, forcei um aceno, os lábios apertados para não soltar um som, para não desabar. E enquanto ele falava de opções, de prazos, a minha mente estava a mil, mas também em branco. A única coisa que conseguia ver era o rosto do João à minha espera lá fora, a esperança, o alívio. E o meu rosto? Tentei não sentir nada, tentei desligar. A Ana Castro não sente. A Ana Castro resolve problemas. Mas desta vez, o problema era eu. E pela primeira vez, não tinha um plano de ação, não tinha uma estratégia. Apenas um vazio gelado a instalar-se onde antes estava o meu coração. A solidão. Ela tinha sido minha companheira de vida, mas agora parecia mais um fardo do que uma força. Levantei-me, respirei fundo. Saí dali, o rosto pálido, a expressão cuidadosamente neutra. Mas sabia que ele veria nos meus olhos. Tinha de ver. A Ana saiu, o rosto pálido, a expressão cuidadosamente em branco, mas eu vi nos seus olhos.
A notícia não tinha sido boa. Maligno, disse ela baixinho. Fase 1. Apanharam cedo, mas vou precisar de cirurgia e tratamento depois disso. Não pensei, apenas agi. Atravessei o espaço entre nós e peguei na mão dela, da mesma forma que ela tinha pegado na minha há 3 dias. Desta vez, não era para exibição. Desta vez, era real. A Ana olhou para as nossas mãos unidas e por um momento permitiu-se sentir. O calor da minha pele contra a dela, a firmeza do meu aperto. Tinha passado a vida inteira a recusar precisar de alguém. E agora ali estava ela, agarrada de um estranho como se eu fosse a única coisa que a impedia de se afogar. Então o telemóvel dela tocou. Tirou-o do bolso e atendeu sem pensar. A voz do outro lado era alegre e efusiva, completamente alheia ao peso do momento. Era a assistente dela, a ligar com notícias sobre a fusão. Senhora Castro, a fusão foi aprovada. O conselho ficou impressionado com o seu sistema de apoio familiar. A senhora Pereira já não conseguiu encontrar motivos para se opor. Parabéns. Eu ouvi cada palavra. O telemóvel estava colado ao ouvido da Ana, mas no silêncio do corredor do hospital, a voz da assistente propagou-se claramente. Sistema de apoio familiar. As palavras ecoaram na minha cabeça, assumindo um significado que eu não tinha considerado antes. Larguei a mão da Ana e recuei. A minha expressão mudou, endurecendo para algo frio e distante. Parabéns, disse eu sem rodeios. O seu negócio resultou. Os olhos da Ana arregalaram-se. Ela podia ver o que eu estava a pensar. Podia ver as paredes a erguerem-se por trás dos meus olhos. João, tu não entendes. Mas eu já estava a abanar a cabeça. Entendo perfeitamente. Desde o início precisaste de um marido falso para proteger a tua carreira. Eu fiz o meu trabalho. Virei-me e comecei a andar em direção ao elevador. Boa sorte com a cirurgia, senhora Castro. A Ana chamou por mim, mas eu não parei. Não olhei para trás. As portas do elevador abriram-se e eu entrei, e depois desapareci. Que teriam vocês feito no meu lugar? Será que eu estava errado? Naquele momento, só consegui sentir que tinha sido usado, e que aquilo, fosse lá o que fosse, tinha sido uma mentira do início ao fim. Naquela noite, sentei-me no chão do quarto da Sofia, a vê-la dormir. Estava enrolada no cobertor, com o seu ursinho de peluche aninhado debaixo do queixo, a respiração suave e regular. A luz noturna projetava um brilho suave no seu rosto, e senti o meu coração partir-se novamente. Eu ia viver. Eu ia estar ali para ela. Era tudo o que importava. Mas agora havia algo mais. Um vazio no meu peito que não tinha nada a ver com a minha saúde. Eu não parava de pensar na Ana, no olhar no seu rosto quando recebeu o diagnóstico, na sensação da mão dela na minha. Eu tinha dito a mim mesmo que era tudo falso, um arranjo de negócios. Mas em algum momento, algo tinha mudado, e eu não sabia como fazê-lo voltar. A Sofia mexeu-se no sono e abriu os olhos. Pai, inclinei-me e beijei-lhe a testa. Volta a dormir, meu amor. Mas a Sofia já estava sentada, a esfregar os olhos. Pai, onde está a senhora bonita? Ela vai vir visitar? Senti algo a revirar-me no estômago. Que senhora bonita! A do hospital. Estavas a segurar na mão dela na foto do teu telemóvel. A Sofia bocejou. Parecia triste. Quero fazer-lhe um desenho para que ela se sinta melhor. Olhei para a minha filha. Não tinha percebido que a Sofia tinha visto alguma coisa. Não tinha percebido o quanto ela reparava. Talvez um dia, disse suavemente. Agora, vai dormir. A Sofia acenou e deitou-se novamente, já a adormecer. Eu fiquei ali por muito tempo, a vê-la respirar, a tentar convencer-me de que tinha feito a coisa certa. Do outro lado de Lisboa, a Ana estava sozinha no seu apartamento penthouse. As luzes da cidade brilhavam através das janelas do chão ao teto, mas ela não as via. Estava a olhar para o telemóvel, para o registro de chamadas que mostrava o número do João repetidamente. Tinha tentado ligar 6 vezes,
Ele não tinha atendido uma única vez. A fusão estava completa. A sua posição estava segura. Ela tinha ganho. Mas sentada ali no escuro, rodeada de toda a mobília cara e arte que tinha acumulado ao longo dos anos, nunca se sentira tão derrotada. O diagnóstico já era mau o suficiente. A cirurgia, o tratamento, os meses de incerteza pela frente, tudo isso ela conseguia lidar. Tinha lidado com coisas piores. O que ela não conseguia lidar era isto: o silêncio, o vazio, o conhecimento de que finalmente tinha deixado alguém ver a verdadeira Ana, e ele tinha ido embora a pensar que ela o tinha usado. Pegou no telemóvel e tentou o número dele mais uma vez. Tocou 2 vezes, depois foi para o voicemail. Desligou sem deixar mensagem. O que é que ela diria? Lá fora, a cidade fervilhava de vida. Lá dentro, Ana Castro estava sentada sozinha no escuro, a perguntar-se se tinha acabado de perder a única pessoa que alguma vez a tinha visto verdadeiramente. Passou-se uma semana. Eu regressei à minha rotina como se nada tivesse acontecido. Acordava às 6 da manhã, fazia o pequeno almoço para a Sofia, levava-a à escola e ia para a oficina em Alcabideche, onde passava os dias enterrado debaixo dos capôs dos carros das outras pessoas. O trabalho era familiar, mecânico, algo que eu podia fazer sem pensar. E isso era bom, porque pensar era a última coisa que eu queria fazer. Mas as noites eram diferentes. Depois de a Sofia ir para a cama, eu sentava-me sozinho na sala de estar, a olhar para a televisão sem a ver. A minha mente continuava a voltar para o hospital, para a Ana, para o olhar no rosto dela quando recebeu o diagnóstico. Eu dizia a mim mesmo que tinha feito a coisa certa. Ela tinha me usado. A coisa toda tinha sido uma transação, um negócio disfarçado de algo mais. Mas por mais vezes que eu repetisse isso, as palavras pareciam vazias, como uma mentira que eu contava a mim mesmo para tornar a minha partida mais fácil. Numa noite, a Sofia voltou da escola com um desenho debaixo do braço. Correu para a cozinha, onde eu estava a fazer macarrão com queijo, e estendeu-me o papel com um sorriso orgulhoso. Olha, pai, fiz isto para a aula de arte. Limpei as mãos num pano e peguei no desenho. Mostrava 3 figuras em frente a uma casa. Um homem alto, uma menina pequena de cabelo amarelo e uma mulher de cabelo castanho com um vestido azul. Todos estavam de mãos dadas, e acima deles, a Sofia tinha desenhado um grande sol amarelo com uma cara sorridente. Quem é esta? Perguntei, apontando para a mulher. A Sofia subiu para uma cadeira da cozinha e inclinou-se para olhar para o seu próprio desenho. É a amiga do pai, a senhora bonita do hospital. Ela parecia triste, então quis desenhá-la feliz conosco. Olhei para a imagem. Algo no meu peito apertou, um sentimento que não conseguia nomear e não queria examinar de perto. É muito bonito, meu amor, consegui dizer. Agora lava as mãos. O jantar está quase pronto. Naquela noite, depois de a Sofia estar a dormir, sentei-me à mesa da cozinha com o desenho à minha frente. Tracei o contorno da mulher com o dedo, a pensar na Ana sozinha no seu apartamento penthouse, a enfrentar uma cirurgia sem ninguém ao seu lado. Pensei na forma como ela tinha ouvido quando eu falei da Sofia. Realmente ouviu, como se o que eu estava a dizer realmente importasse. Pensei no medo nos olhos dela quando me agarrou a mão naquele primeiro dia, e no calor que o tinha substituído no terceiro. Peguei no telemóvel e fui até o número dela. O meu polegar pairou sobre o botão de chamar por um longo momento. Depois pousei o telemóvel e fui para a cama. Do outro lado da cidade, a Ana estava a ser preparada para a cirurgia. O quarto do hospital era frio e estéril, preenchido pelo zumbido das máquinas e pela eficiência silenciosa das enfermeiras, que verificavam os monitores e ajustavam os soros. Ela estava deitada na maca, num hobby fino, a olhar para as placas do teto e a contar os pequenos buracos em cada uma. Qualquer coisa para manter a mente afastada de lugares mais sombrios. Uma enfermeira apareceu ao seu lado com uma pasta. Senhora Castro,
Há alguém que devamos contactar? Algum familiar a quem possamos ligar? E Ana abanou a cabeça lentamente. Não, não há ninguém. A expressão da enfermeira vacilou com algo que poderia ter sido pena, mas ela era profissional o suficiente para não o deixar transparecer por muito tempo. Fez uma anotação na sua pasta e passou para a próxima tarefa, deixando a Ana sozinha com os seus pensamentos. Pela primeira vez em anos, a Ana sentiu as lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Ela tinha passado toda a sua vida adulta a provar que não precisava de ninguém. Tinha construído uma empresa do nada, afastado aquisições hostis, confrontado membros do conselho que queriam vê-la falhar. Ela nunca tinha chorado, nem quando os pais morreram no espaço de um ano, nem quando o seu noivado desmoronou aos 20 e poucos anos. Nunca, em todos os anos que se seguiram, mas deitada ali naquele quarto frio de hospital, à espera de ser levada para a cirurgia, ela finalmente desabou. As lágrimas vieram silenciosamente no início, escorregando pelas têmporas e desaparecendo no cabelo. Depois os seus ombros começaram a tremer e ela pressionou a mão sobre a boca para não fazer barulho. Não estava a chorar porque tinha medo de morrer. Estava a chorar porque tinha percebido, tarde demais, que tinha passado a vida a afastar as pessoas. E agora não havia mais ninguém a quem se agarrar. Antes de a levarem para a sala de operações, a Ana pediu uma caneta e papel à enfermeira. As suas mãos tremiam, mas ela forçou-se a escrever. A carta era curta, apenas alguns parágrafos, mas cada palavra custou-lhe algo. João, escreveu ela, escolhi-te naquele dia porque precisava de um marido falso. Mas naqueles 3 dias, percebi que não precisava de um marido. Precisava de alguém que realmente me visse. Foste a primeira pessoa a fazer isso. Lamento não ter tido coragem de te dizer isto enquanto ainda podia. Se eu não conseguir sobreviver, por favor, diz a Sofia que a senhora bonita acha que ela é a rapariga mais sortuda do mundo por ter um pai como tu. Dobrou a carta e entregou-a à sua assistente com instruções para a entregar na morada do João. Depois, levaram-na e ela fechou os olhos e o mundo escureceu. A carta chegou na manhã seguinte. Eu estava na cozinha a fazer o pequeno almoço quando ouvi a batida à porta. Abri e encontrei uma jovem de fato de negócios a segurar um envelope. Ela não disse nada, apenas me entregou a carta e foi-se embora. Fiquei à porta, a olhar para o meu nome escrito com uma caligrafia elegante na frente do envelope. Abri-o e li as palavras lá dentro uma vez, depois 2, depois uma terceira vez. As minhas mãos tremiam quando terminei. A Sofia olhou do seu cereal. Pai, os teus olhos estão vermelhos. Eu não respondi. Já estava a pegar no telemóvel, a ligar para a oficina para dizer que não ia aparecer. Depois liguei a Dona Teresa, a vizinha do lado, e perguntei se podia ficar com a Sofia por algumas horas. Não expliquei por quê. Não tive tempo. 20 minutos depois, estava na minha carrinha a acelerar em direção ao Hospital da Luz. Não sabia se era tarde demais. Não sabia o que diria quando lá chegasse. Tudo o que eu sabia era que não podia deixá-la enfrentar isto sozinha. Não mais. Cheguei ao hospital no momento em que a Ana estava a ser levada da sala de recuperação. Ela ainda estava inconsciente, o rosto pálido contra a almofada branca, o cabelo espalhado à volta da cabeça como uma auréola escura. Encontrei uma cadeira e puxei-a para ao lado da cama dela. Peguei na mão dela, da mesma forma que ela tinha pegado na minha naquele primeiro dia na ala de oncologia, e esperei. Passou-se mais 1 hora. As enfermeiras vinham e iam, verificando os sinais vitais e ajustando os medicamentos. Mas eu não me mexi. Fiquei apenas ali, a segurar a mão dela, a vê-la respirar. Quando a Ana finalmente abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o João. Ela piscou lentamente, confusa, certa de que devia estar a sonhar. A sua voz saiu rouca e seca. João, estou a sonhar? Eu abanei a cabeça. Não, estou aqui. Os olhos da Ana encheram-se de lágrimas. Por quê? Olhei para ela por um longo momento,
Depois apertei-lhe suavemente a mão. Não estou aqui para fingir ser o teu marido. Não mais. A respiração da Ana prendeu-se. Então por quê? Para ser alguém que fica, disse eu baixinho. A sério, desta vez. 3 meses depois, a Ana completou a sua primeira ronda de tratamento. A cirurgia tinha sido um sucesso e os médicos estavam otimistas em relação ao seu prognóstico. O cabelo dela tinha começado a cair devido à quimioterapia e ela tinha perdido peso, mas havia uma leveza nos seus olhos que não existia antes. Ela estava a aprender a soltar, a aceitar ajuda, a confiar que não tinha de carregar tudo sozinha. Eu, João, continuava mecânico na mesma oficina nos arredores de Sintra. A minha vida não tinha mudado muito à superfície, mas agora, quando chegava à casa do trabalho, havia alguém à espera além da Sofia, alguém que perguntava sobre o meu dia e que realmente queria ouvir a resposta. Numa tarde quente de final de primavera, os três sentamo-nos num banco no Parque Eduardo Sério, em Lisboa. Não muito longe do Hospital da Luz, onde a Ana ainda ia para os seus check-ups. A Sofia estava empoleirada entre nós, a trabalhar num cone de gelado que derretia mais depressa do que ela conseguia comer. A cidade fervilhava à nossa volta, mas nós existíamos na nossa pequena bolha de paz. A Sofia olhou para a Ana com chocolate à volta da boca. Dona Ana, o pai fala de si o tempo todo. É tão chato. O meu rosto ficou vermelho. Sofia. Mas a Ana apenas riu. Era uma gargalhada genuína, sem barreiras e livre, do tipo que ela não se tinha permitido há anos. A Sofia sorriu e continuou a falar, alheia ao embaraço do pai. Mas eu gosto, porque quando ele fala de si, ele sorri. Ele não sorria assim há muito tempo. A Ana olhou para mim, os olhos a brilhar. Eu olhei para ela e algo passou entre nós que não precisava de palavras. Obrigada por não teres ido embora, disse a Ana suavemente. Eu estendi a mão e pouso-a no ombro dela. Obrigado por teres segurado a minha mão naquele dia. A Sofia olhou entre nós, o gelado a escorrer pelo queixo. Vão beijar-se ou quê? Eu e a Ana desatamos a rir. Ela encostou-se a mim e eu abracei-a. A Sofia voltou para o seu gelado, perfeitamente contente com o mundo que tinha ajudado a criar. E hoje? Sinceramente não faço a mínima. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, quando me deito e tudo acalma, penso que cometi um erro. Provavelmente os dois. A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito. Mas o que temos agora, as nossas vidas que se entrelaçaram de forma tão caótica, mas de alguma forma tão certa, é nossa. E isso é tudo o que importa. É um trabalho em progresso, como um motor que precisa de ajustes finos, mas está a andar. E o caminho, embora incerto, é